Olá, você aí se identifica como uma pessoa que agrada muitos outros? Você já vivenciou uma situação traumática e fica se perguntando, mas como que eu deixei isso acontecer comigo? Por que que eu não fiz nada, quando isso aconteceu? Ou então você permaneceu por muito tempo em um relacionamento abusivo, tóxico e não fugiu e nem lutou? Se este é o seu caso, então uma pausa na sua navegação, porque eu vou aqui explicar esse tipo de comportamento que, gente, não é muito conhecido, né? Você sabia que agradar as pessoas, agradar os outros, pode ser também uma resposta a um trauma? A gente ouve falar, né, na maioria das vezes, que quando a gente tem uma situação traumática, a gente tem aí duas respostas: fugir ou lutar. Mas, na verdade, gente, nós também temos uma terceira resposta a um trauma, que é aí a resposta da bajulação, também conhecida como agradar o agressor. Então, nós temos, na verdade, três respostas a um trauma: lutar, fugir e bajular. Quando existe aí uma situação traumática, né? A pessoa que sofreu o trauma, ela vai aceitar aquela situação até um determinado ponto. Aí as coisas vão chegar num determinado nível que essa pessoa, ela vai precisar ter uma resposta. E aí essa resposta pode ser lutar, fugir ou bajular, né? Então, se ela não luta, se ela não foge, ela vai responder ao trauma com a bajulação. E aí, o que que vai acontecer se a pessoa aí responder ao trauma com a bajulação? Nesse caso, gente, a pessoa ela vai negligenciar as próprias necessidades dela para ela evitar conflitos, evitar aí prejudicar as outras pessoas. Então, quando a gente tem aí a resposta da bajulação, a gente vai abrir mão completamente dos nossos limites e a gente não vai ter assertividade. Quando a gente tem a resposta da bajulação, né, de agradar as outras pessoas, a gente vai ficar acomodado, a gente vai ficar apaziguado, e aí nós vamos ser submetidos excessivamente às pessoas que nos querem e que estão nos prejudicando. Embora essa resposta da bajulação, ela tenha aí o objetivo de neutralizar o perigo. Na verdade, todas essas respostas traumáticas que eu mencionei, lutar, fugir e bajular, eles têm aí como objetivo neutralizar aquela situação de perigo, aquela ameaça, aquele trauma que a gente está vivendo. Mas, né, essas respostas a um trauma, principalmente a resposta aí que eu tô focando neste vídeo, que é a resposta da bajulação, ela vai fazer a gente abandonar as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos, ela vai aí reforçar as nossas feridas. E isso a gente vê muito na clínica, principalmente aí em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Em que a pessoa ali se apaga completamente, né? Os desejos da pessoa, a pessoa ali passa a adotar até a personalidade, o sonho do parceiro, né? Ou da parceira. Então, isso a gente vê muito, mas a gente tem que distinguir quando a gente tem a resposta, né, de fugir e de bajular,
essas respostas a um trauma, elas são dissociativas. O que que eu quero dizer com isso? Você meio que se apaga, né? Você se apaga ali completamente quando você tem essa resposta. Já a resposta de lutar, ela não vai ser dissociativa, porque você tem que estar ali presente, né? A sua vontade, o seu desejo, a sua assertividade tem que estar presente no seu corpo para você reagir, né? Então, vamos voltar aqui. Tem três respostas a um trauma: lutar, fugir e bajular. A bajulação e o fugir são respostas dissociativas e a resposta de lutar já não é dissociativa, né? Então, todas essas respostas a um trauma, lutar, fugir e bajular, elas vão sim trazer consequências, gente, muito intensas e muito longas para a nossa vida. Mesmo que a situação aí tenha acontecido, sei lá, há 5, 10 anos atrás, né, que aquela situação de perigo, aquele trauma aconteceu, a gente vai sim carregar a consequência disso ao longo da nossa vida. Não interessa que tipo de resposta você teve ao trauma, a consequência dele você vai se encarregar. E, de novo, eu tô falando aqui da resposta da bajulação, né? De agradar o agressor. Quando a pessoa tem essa resposta de agradar o agressor, a resposta da bajulação, é muito comum, uma das consequências dessa resposta, é muito comum a pessoa, né, ela se engajar em relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. É muito comum ela adotar esse traço de agradar todo mundo e se apagar totalmente, né? Eu preciso aqui lembrar, destacar, assim, fazer um parênteses enorme, que as respostas traumáticas, né? E eu tô falando aqui fugir, lutar e bajular. Elas não são uma escolha, gente. Quando você tá ali numa situação de perigo, de ameaça, uma situação traumática, você não pensa, eu vou adotar essa resposta, eu vou fugir, eu vou lutar, eu vou bajular. Não, essas respostas traumáticas, elas são uma reação inconsciente do seu corpo, mais especificamente aqui do seu cérebro, diante de uma situação de perigo. Elas não são uma reação consciente. Você não tem consciência da reação que você tá tomando. Você tem aquela reação ali inconscientemente. Então, se você aí já passou por uma situação traumática ou permaneceu num relacionamento abusivo, tóxico, né? E não fez aí, nem lutou, nem fugiu. Você tem que reconhecer, isso é muito importante, você tem que reconhecer que o seu cérebro e o seu corpo, gente, naquele momento, fez sim uma decisão muito sábia de que é mais seguro para você, baseado ali na informação que o seu cérebro tem, é mais seguro para você permanecer naquela situação do que ter outra resposta. Independente aí se você lutou, se você bajulou, né, ou agradou o agressor, se você fugiu, isso daí é o resultado aí de uma avaliação inconsciente do seu cérebro que julgou melhor, mais seguro para você ter aquela resposta. Você fica, né, na situação agradando a pessoa que tá te machucando, porque essa resposta pode te salvar
de alguma forma. O nosso cérebro é muito inteligente. Então, vamos supor, se você aí ficou, estava passando aí por uma situação abusiva no trabalho e você permaneceu nessa situação e começou a agradar, né, o seu chefe, que era o agressor, o seu cérebro concluiu ali inconscientemente de que aquela resposta era mais segura para você. E aí você, por exemplo, não perdeu o seu emprego. Você aí não se envolveu em conflitos familiares ou numa forma mais agressiva, num conflito aí entre casais, né? Então, assim como a resposta de fugir e lutar, a bajulação, ela vai ter sim um propósito, né, que é te salvar, te deixar mais seguro, mas todas essas respostas, independente delas, elas vão trazer danos, né, como eu falei aí, no nosso caso aqui desse vídeo, que é a resposta bajuladora, você vai aí meio que se apagar, vai começar mais a agradar os outros, vai ter mais facilidade em se envolver em relacionamentos aí abusivos, tóxicos. Vou resumir aqui pra gente, para ficar bem guardadinho. A bajulação, ela também é uma resposta inconsciente que vai ter o objetivo de te manter seguro em um ambiente traumático, ameaçador, perigoso. A resposta traumática, gente, ela pode sim virar um hábito, que é o que eu falei, né? Que a gente carrega a consequência aí durante a nossa vida. E no caso da resposta aí bajuladora, uma da consequência é ela ser aí confundida com a personalidade da pessoa. Então, por isso que tem muita gente aí que vai se definir assim, eu tenho esse hábito de agradar os outros, eu gosto muito de agradar as pessoas, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer, isso assume, né? A pessoa assume como uma personalidade, isso é a minha personalidade, eu sou assim. Então, às vezes, né, as pessoas, elas têm esse traço, né, da personalidade delas, de agradar os outros, mas o que elas não sabem é que isso pode ser aí consequência de uma resposta diante um trauma que elas viveram, né? E se você aí reconhece isso em você, eu aconselho aí você procurar um psicólogo, um profissional da saúde mental, né? Se você adotou aí algumas dessas respostas traumáticas, lutar, fugir ou bajular, como eu falei, elas vão trazer consequências para a sua vida. E, independente da resposta aí a um trauma que você tem, a psicoterapia ela vai te ajudar a recuperar a sua assertividade, né? Que no caso aí é perdida quando você tem a resposta bajuladora. E a psicoterapia também vai te empoderar, né? E não é porque, vamos reconhecer, né? É muito importante, eu falo isso muito para os meus clientes. É aquela resposta, independente da resposta que você teve ali, ela te salvou, né? Ela te protegeu. Foi ali o melhor que o seu cérebro, que é super inteligente, fez ali para você, né? Baseado nas informações que você tinha. Mas você não precisa, né, usar essa resposta, carregar ela aí para todas, para navegar a sua vida, né, para todas as situações da sua vida. Então a gente pode deixar a resposta, ela foi necessária para aquele momento ali ameaçador e perigoso, mas não significa que a gente tem que carregar essa resposta aí para todo sempre. Então a psicoterapia, ela ensina isso para a gente também. Bom, o vídeo aí foi muito longo, mas eu espero que tenha ficado aí explicadinho, que vocês tenham entendido aí a resposta bajuladora. E
dá um coraçãozinho, envia esse vídeo aí para sua família, para seus amigos. Te aconselho também a visualizar, né, assistir meus outros vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo aqui comigo. Até a próxima. Tchau!